É Jânio quem vem aí. Para a grandeza da União, Jânio vem aí, felicidade da nação. Jânio vem aí, para um Brasil melhor, Jânio vem aí, guarde o nome de cor. porque Jânio vem aí. A série 1961 investiga o momento em que o Brasil opta pelo parlamentarismo para evitar um golpe de Estado e permitir a posse do então vice-presidente João Goulart. Amir, me fala do seu interesse nesse momento da história brasileira. Eu era um jovem estudante de comunicações no começo dos anos 80, quando eu ouvi falar pela primeira vez disso, que a renúncia do Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, tinha desencadeado uma tentativa de veto à posse constitucional do João Goulart e que uma grande campanha, sobretudo no Rio Grande do Sul, liderada pelo Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, baseada numa rede radiofônica, a Rede da Legalidade, se opôs a essa tentativa de golpe militar. Essa história inacreditável, que é uma das maiores crises políticas e militares da história do Brasil, não tinha sido contada. Eu fiz um livro, consegui editar um livro pela Brasiliense, contando essa história, que antes de eu ser crítico de cinema, eu virei articulista político por conta da Folha, por causa desse livro. O chacrinha na política que conseguia se comunicar e passar uma imagem de que ele estava do lado do povo e ia resolver os problemas do povo. Mas tratava o povo com desprezo. A série conta com diversos depoimentos de pessoas que testemunharam a história e um acervo maravilhoso. Me fala dessas suas opções narrativas. Uma opção narrativa foi não ter narração. Eu queria que a história fosse contada por quem testemunhou a história. O que aconteceu foi uma espécie de trailer, ou, digamos, um ensaio teatral do golpe de 64. E aí você tem personalidades que são nossos companheiros de tela do Canal Brasil, como sempre, que naquele momento estavam atuantes. O Pereio era um jovem ator no Rio Grande do Sul que compôs a letra do hino da legalidade dessa campanha pela posse do João Goulart. O Barretão foi o último fotógrafo, ele era fotógrafo do Cruzeiro, a conseguir pousar, sair do Rio e ir para Porto Alegre para acompanhar e fotografar a legalidade. O Cacá Diegues era um jovem líder estudantil no Rio de Janeiro, ligado à União Estadual e União Nacional, sobretudo na época, já a União Nacional dos Estudantes. Ele acompanhou o movimento estudantil. A Fernanda Montenegro, que já era a grande Fernanda Montenegro dos palcos brasileiros, acompanhou no Rio de Janeiro, onde houve a maior repressão contra os defensores da posse do Jango, porque o Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, então, era da UDN, era aliado do Jânio, tinha rompido com o Jânio, mas era visceralmente anti-janguista. Então houve uma repressão muito forte na Guanabara e a Fernanda estava ali no calor da hora, testemunhando o que aconteceu. Tem esses depoimentos de pessoas que são menos conhecidos, digamos, do espectador do Canal Brasil, e grandes testemunhas e protagonistas dessa história que eles vão poder ter o privilégio de conhecer na série agora. Me surpreendeu bastante a participação da viúva do João Goulart. Como é que foi esse encontro? Ela foi generosíssima com o tempo e tem uma memória e um carisma impressionante. Ela não estava no Brasil na crise. O Jango tinha ido para a China, ela estava com os filhos na Espanha, descansando, passando as férias. O Jango passa pela Espanha, vai na volta para o Brasil, vai visitá-la, visitar os filhos. Ela dá um calor humano para a história, contando como o Jango estava vivenciando aquele momento. E ela é uma mulher de opiniões muito fortes. É muito bacana ver como ela hoje em dia se posiciona e explica qual era a posição dela naquele momento. Ele tinha muito boa vontade. O Jango era um homem que tinha era devotado para os assuntos das pessoas mais carentes, das pessoas. Então, eu acho que isso não era o que eles queriam. Então, eu acho que foi aí a incompreensão toda. Eu acho que quem assistir a essa série vai ficar um pouco perplexo com a atualidade dessa história, com a forma como ela dialoga com os dias de hoje, né, Amir? Kiko, é muito duro perceber que o Brasil tem uma nefasta tradição de
não punir golpistas, de não punir quem vai contra o regime democrático, de não punir quem atenta contra os direitos humanos. Outra lição de 61 é, se tentarem dar um golpe de Estado, resista como você puder. Essa é a grande lição de 61. Na história brasileira, e eu acho que tem poucos momentos na história mundial em que um golpe de Estado foi derrubado porque houve resistência civil e militar por quem tentou desrespeitar a Constituição e a democracia. Então, a lição maior de 61 é isso. Viva a democracia e resista contra quem atentar contra ela. Uma falsa luta contra a corrupção, porque na história brasileira, sempre que tem um presidente que de uma ou de outra forma, mais ou menos ligado ao movimento democrático e da soberania nacional, eles vêm com essa história de corrupção. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, aconteceu com Juscelino, na continuidade aconteceu com Jango, aconteceu com Lula e com a Dilma.